Tema de hoje, conteúdo. Conteúdo. Pergunta que te faço nesta manhã para a gente pensar aqui e refletir. Você tem conteúdo? A definição do dicionário, o dicionário chamado Michaelis, é ampla, várias coisas são descritas na definição de conteúdo, mas em síntese, conteúdo é aquilo que está contido, aquilo que temos dentro de nós. Nessa análise aí desse conteúdo, a gente, claro, eu sempre começo falando do cotidiano para a gente partir para o momento espiritual. É óbvio que nessa análise de conteúdo, a gente procura encontrar nas pessoas que têm conteúdo bagagem cultural, bagagem de ter um bom senso, de ter opiniões que façam sentido, que ajudem pessoas. E é óbvio que se você olhar para a vida de todos, claro, têm um conteúdo. Resta saber se o conteúdo que todos têm é bom ou é ruim. Nós vamos estudar nesta manhã algo contido na Palavra de Deus que pode nos levar a entender se o que temos dentro de nós é conteúdo bom ou ruim. A gente está estudando aqui sobre o livro de Mateus, o capítulo 13, na verdade, do livro de Mateus. Já há 2 domingos, esse é o 3º domingo, nós estamos estudando o que Jesus quis mostrar através das suas parábolas. Jesus, através de parábolas, ele falava muito através de parábolas. Estudamos e entendemos domingo passado por que Jesus falava por parábolas. Existem pessoas que estão no meio da igreja que, tratando-se agora de conteúdo espiritual, tem gente que tem um conteúdo espiritual, tem gente que não tem. Aliás, Salomão, o sábio Salomão no passado, ele escreveu um texto, é uma máxima do livro de Provérbios, Provérbios 17, 28, ele escreveu o seguinte, acompanha aqui no telão: até o tolo, quando se cala, ele é reputado por sábio. E o que cerra os lábios, o que fecha os lábios, é tido por entendido. Tem muita gente que de boca fechada parece que tem conteúdo. Mas quando você começa a conversar, quando você começa a falar, você começa a descobrir que essa pessoa não tem muito conteúdo, seja cultural, seja espiritual. E o tempo que nós vivemos hoje é um tempo de tanto conhecimento, de tanta tecnologia, de tanta informação. Eu já disse aqui, repito, isso não é eu que estou falando, eu vou só repetir dados de estatísticas, de estudiosos que trabalham a respeito disso. Já foi dito que o que nós recebemos de informação em um dia, as pessoas do passado, de 3, 4 mil anos atrás, não recebiam num ano. Só para você ter uma ideia. Esses dias eu estava, sexta-feira, estava numa consulta, um lugar grande, amplo, esse esquema de distanciamento social, e eu estava aguardando, já tinha sido atendido, estava aguardando minha esposa, ela estava sendo atendida, e onde eu estava sentado, tinha mais ou menos umas 6 pessoas além de mim. E essas 6 pessoas, elas estavam com a cabeça baixa, mexendo no celular e olhando o celular. O meu estava no bolso, porque eu já tenho me doutrinado a buscar na hora certa para você mexer no celular. Porque se você receber uma mensagem, como agora, você está no culto, de repente o teu celular vibra ou faz um barulhinho, você vai ser tentado de pegá-lo e ir. Teve um rapaz que estava no celular, que chamou o número dele, e ele lá, e o pai dele que estava acompanhando, falou: fulano, seu número, porque ele não tinha ouvido e nem visto. As pessoas hoje, elas buscam informação, elas buscam conversar, elas buscam resolver negócio pelo celular. Isso é ruim? Não, isso é ótimo. Muitas coisas que antigamente eu precisava correr atrás, hoje eu resolvo pelo celular, seja por uma ligação, seja por uma mensagem.
O que eu estou querendo te dizer é que em meio a tanta informação que tem hoje disponível na internet, as pessoas, em vez de buscar conteúdo para crescerem, nessa época agora de pandemia, o que tem de cursos disponíveis online, faculdades que perderam vários alunos, agora elas estão tentando se reinventar, estão oferecendo cursos online, às vezes até gratuito, boa parte deles. Ou seja, as pessoas podem adquirir sabedoria, conhecimento, mas infelizmente hoje, como era no passado, a maioria das pessoas, elas não tem esse desejo de adquirir conhecimento. Haja visto que o número de pessoas que ainda gasta tempo em frente à televisão assistindo, seja essas séries aí, tem várias séries hoje o Netflix, o Amazon, tem tantas séries disponíveis, séries de gente sendo morta, o tal do Walking Dead, que era algo parecido com o fim do mundo, mortos-vivos, tem já várias temporadas e as pessoas assistem e assistem. Pastor, mas você é contra isso? Eu não, assisto o que você quiser, problema é seu. Só que esse tipo de coisa não vai acrescentar nada na tua vida. Agora, se você pegar a sua televisão, seu smartphone, o seu computador e usar para adquirir informações boas, estudos bons, você vai aprender bastante. Aí é questão de desejo, de querer. Por isso que nesses estudos das parábolas de Jesus, quando vimos semana passada que Jesus estava falando com aquele povo, tinha tanta gente que, segundo nós lemos, ele precisou, para falar da parábola do semeador, ele começou, na verdade, com a parábola do semeador, ele precisou entrar num barquinho e ir para dentro da praia, porque tinha muita gente. E dentro do barquinho, olhando para aquele povo, junto aos seus discípulos, claro, Jesus falava por parábolas. E para a gente lembrar aqui, Mateus capítulo 13, acompanhe no telão aqui, versículo 10. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Jesus, versículo 11, respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas. Por quê? Porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Versículo 14, neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Por quê? Jesus responde, Isaías tinha falado isso. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Jesus ainda diz, se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se e eu os curaria. Aí Jesus olha para os seus discípulos e diz assim, mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. 17, último, aqui só para a gente lembrar, Jesus disse, pois eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. E a gente viu aqui semana passada que tem pelo menos 3 tipos de pessoas, ou pelo menos na época de Jesus tinha 3 tipos de pessoas que o seguiam. Aqueles que o amavam, aqueles que entendiam a sua palavra e viviam, praticavam, aqueles que queriam resolver os seus problemas financeiros, emocionais, conjugais, enfermidades, e aqueles fariseus, doutores da lei, religiosos, que estavam ali só para observar e ver o que ia acontecer do que Jesus falava. Na época de Isaías, o povo tinha o coração voltado para as coisas. Na época de Jesus, o povo tinha o coração voltado para as coisas. Vimos semana passada um texto do apóstolo Paulo que foi tentar falar de Jesus para as pessoas. E as pessoas disseram, não, eu não tenho interesse nisso agora. Para mim agora eu estou mais preocupado com a minha vida, com os meus negócios, com as coisas deste mundo, do que com as coisas espirituais. A parábola do semeador
que a gente viu aqui semana passada, Jesus diz que tem pelo menos 4 tipos de terrenos. Tem aquele terreno que é à beira do caminho, que quando a semente cai, essa semente não germina, logo que cai, o inimigo vem e tira. Tem aquele terreno pedregoso, que mesmo que caia uma semente, as pedras ali sufocam. Existe o entre espinhos, que Jesus falou, que são aqueles que recebem uma semente do Evangelho, e eles creem, mas por causa das coisas da vida, por causa do dinheiro, enfim, essa semente apaga, ela é sufocada. E por último, Jesus falou que tem aquela boa terra. Boa terra é aquela que você joga a semente e pá, nasce. A mensagem, Jesus explicou para os seus discípulos, a semente do Evangelho, ela é a mensagem que aqueles homens e mulheres ouviram. É incrível, como eu disse aqui há pouco, com tanta tecnologia que você tem hoje, ainda existirem pessoas que não têm conteúdo, seja espiritual, seja cultural. Nós vivemos uma geração aí de entre 20 e 30 anos, pessoas que têm entre 20 e 30 anos hoje, é uma geração que ela não tem muita cultura, ela é fácil de se manipular. Existem estudos sobre isso, não sou eu que estou falando, tá, gente? Existem estudos, se você pesquisar na internet você vai encontrar. Aliás, em fevereiro eu tinha dito que eu ia pregar sobre isso aqui, não consegui por conta da pandemia, a gente teve que trazer outro tipo de mensagem até para trazer ensino ao coração dos irmãos, paz e tal, mas ainda vou falar sobre isso. Existe essa geração ela não tem muito conteúdo. É uma geração que o tipo de música que ela gosta é uma porcaria comparada com as músicas que existem hoje. Tá? Eu nem vou comparar as músicas que existem hoje com as músicas de antigamente, porque não tem comparação, música secular principalmente. Mas essa geração, ela não tem muito conteúdo. Ela às vezes tem até uma formação acadêmica, mas ela não tem muito conhecimento, porque hoje em dia, infelizmente, qualquer um passa na escola. Mesmo não estudando, existe aquela máxima de a pessoa passar para não ter que repetir. Enfim. Então, essa geração, que ela é muito grande, principalmente no Brasil e na Europa, é uma geração fácil de manipular. E é uma geração que não acrescenta muito, nada na vida das pessoas. Até espiritualmente falando. Se você pesquisar em várias igrejas, além da nossa, você vai encontrar muitas pessoas que têm essa faixa de idade, e ele meio que está parado no tempo, esperando as coisas acontecerem. Enquanto os mais jovens, menos de 19, e os acima de 33 ou 34 anos, eles estão vivendo e correndo atrás. É interessante isso. Repito, é só você pesquisar a respeito, você vai saber do que eu estou falando. Jesus, quando ele falava para aquela geração, aquele povo, ele estava querendo mostrar para eles o valor do reino dos céus. Eu não sei qual é o valor do reino dos céus para você, meu irmão, que está aqui, e para você que assiste. Eu não sei. Mas a gente já estudou há 2 domingos atrás que Jesus mostrou que o reino dos céus, o lugar onde nós cristãos um dia vamos morar, não tem comparação com o que nós vivemos aqui. Não tem comparação. Se você for tentar comparar o reino dos céus com esse reino da terra, não tem comparação. Mas o diabo, como ele é um bom ilusionista, enganador, ele hoje mostra para as pessoas que isso que nós vivemos aqui, ter dinheiro, ter bens e curtir a vida e tal, isso é melhor do que o reino dos céus. Eu ouvi sexta-feira um estudo também na internet de um médico, e está entre essa faixa de idade que eu citei há pouco, entre 20 e 30 anos, 32 anos. Esses jovens hoje, eles não estão muito mais se embriagando ou se envolvendo com drogas. Todavia, eles estão hoje se reunindo para cheirar e fumar o tal do narguile, né, que dizem por aí. E um médico, ele mostrou um estudo que esse narguile, ele é 10 vezes pior que um maço de cigarro por dia. 10 vezes pior.
Então, por a pessoa não ter conhecimento, ele vai lá e participa dessas coisas, além, claro, de pegar lá o negócio e cada um passar as doenças que tem para o outro, enfim. É interessante que as pessoas que não têm conteúdo, elas são fáceis de ser enganadas. Elas são fáceis de ser manipuladas. Eu trago isso para dentro da igreja. Existem igrejas, pastores hoje, que eles manipulam as pessoas. Eles determinam, eles falam, eles têm uma voz de comando que a pessoa que não tem muito conteúdo espiritual, que eu estou dizendo aqui agora, não tem conteúdo espiritual. O que é ter conteúdo espiritual, pastor? É aquela pessoa que lê Bíblia. Que quando Paulo foi pregar lá no passado, para uma das igrejas do passado, e o Paulo estava falando, o povo falou assim, espera um pouquinho que eu vou ver aqui na Bíblia, se o que você está falando é verdade, deixa eu conferir aqui. Ah, você falou de Isaías, você falou, tá, pode continuar. Porque tinha conteúdo, não foram fáceis de serem enganados. Agora a gente vive hoje, no meio da igreja evangélica do Brasil, e talvez até do mundo, uma geração de irmãos e irmãs que não tem muito conteúdo espiritual, que não tem muito conhecimento. Por isso, você tem hoje no Brasil, dizem as estatísticas, né, que o Brasil está chegando a quase 50 milhões de cristãos evangélicos, só que também existe uma estatística de 21, quase 22 milhões de desviados. Ou seja, se está quase a metade do número de pessoas que existem, é porque essas pessoas não têm conteúdo, não têm entendimento. Porque se tivesse, eu defendo, na verdade, essa tese, bato nessa tese aqui há anos. Se a pessoa conhece Jesus, se ela conheceu Jesus mesmo, se ela teve uma experiência com Jesus, por pior que seja o problema, a dificuldade, ela não desiste de Jesus, ela não desanima, ela pode até ficar triste, ela pode até baixar a cabeça para algumas situações, mas ela não sai dos pés de Cristo, ela gosta de estar na presença do Senhor, ela serve o Senhor com alegria de todo o coração. E isso é bíblico. Então, nessas suas parábolas que Jesus estava falando para o povo, mesmo ele falando, ele sabia que tinha muita gente ali que não estava nem aí para o que estava sendo dito. Todavia, existiam pessoas que estavam ali ouvindo e recebendo a boa semente, e essa semente germinou, deu muitos frutos, e é por isso que esse evangelho chegou até nós hoje aqui, e nós estamos falando dele. Dentro desse estudo de Mateus, eu queria ler com você, meu irmão, minha irmã, Mateus capítulo 13. Se você puder, abra aí a sua Bíblia. Se você tiver em casa aí também a Bíblia, abra aí, por favor. Para não ficar só na mamata de estar lendo e tal, né? Para você não esquecer como é que é a Bíblia, né? Glória a Deus. Mateus capítulo 13. A partir do versículo 24. Depois dessa introdução, nós vamos estudar sobre isso hoje. Jesus, Mateus 13, 24, Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Versículo 25. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e se foi. Versículo 26, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Aí os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Versículo 28, o inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que os tiremos? Versículo 29, ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Versículo 30, Jesus disse: deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Só até aí. Dia desses eu enviei um vídeo para os irmãos aqui da igreja, alguns irmãos, e é interessante que eu sempre falei sobre isso aqui, mas eu nunca pude mostrar. A diferença entre o joio e o trigo, os irmãos ali, eu pedi para eles prepararem o vídeo ali para você, é rápido, o vídeo é rápido.
para vocês terem uma ideia, para quem não viu, para quem já viu rever, quem não viu ver, que os dois são idênticos. Só que o joio, quando você aperta ele, quando você mexe nele, ele não sobra nada, ele vai embora. E o trigo, quando você aperta ele, sobram umas sementinhas, ele tem conteúdo. É interessante isso. Vamos lá, dá para passar aí, irmãos? Por favor. Olha lá, peraí, ó. Joio. Então, esse aqui é um... Esse é o joio, né? Então, vamos mostrar aqui pro pessoal. Esse é o trigo. Então, olha lá. Esse é o joio, esse é o trigo. Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma, são iguais. Ó, agora, onde você vê a diferença? Vamos lá, Modelê. Esse é o joio. Aí, ó. O joio, ó, ele não tem nenhuma semente, ó. Não tem fruto, Ele não tem fruto, só palha só. Agora o trigo. Ele vai gastar o adubo, agora esse aqui é o trigo. Aonde está a diferença do joio e do trigo? Aí, ó. O alimento nosso aqui, ó. É que o trigo ele deu fruto, o joio não. Rapaz, aplaudir de pé, hein? Os crentes diriam amém, obrigado. Os dois, obrigado aí, gente. Os dois são iguais. Eles crescem e vivem juntos. Mas um tem conteúdo e o outro não. Vocês viram aí. É incrível. E Jesus, quando ele falou sobre isso, a maioria das pessoas não entendeu. Aí, Mateus capítulo 13, agora acompanha aqui no telão, para a gente ganhar tempo, versículo 36. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Os seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Versículo 37, ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem, ele, Jesus. Versículo 38, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, eu e você. O joio são os filhos do maligno, 39, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Versículo 40, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. Versículo 41, o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Versículo 42, eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. 43 e último, então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai, Jesus falou. Aí ele termina dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça. Um tem conteúdo, o outro não tem. O que me chamou a atenção é que os dois crescem juntos. E como você viu, quando eles estão crescendo, no período que eles são plantados, eles vão crescendo, eles são praticamente iguais. Não tem diferença nenhuma. E mesmo que até, segundo estudos, eu pesquisei sobre isso na internet, mesmo que até os mais experientes em colheita fossem tentar colher, seria difícil distinguir entre um e o outro quando eles estão crescendo. Mas quando esse tipo de espiga, esse tipo de debró, ele começa a desabrochar do pé, quando ele cresce, quando ele fica um pouco maior, até uma criança consegue ver uma diferença entre o joio e o trigo. Mas quando eles estão ali juntos, crescendo, você não vê. Então, a separação, ela só pode ser feita na época da colheita. Ela não pode ser feita antes. Porque se você tentar fazer antes, poxa, eu estou vendo um joinho aqui, você não vai conseguir, porque é capaz de você arrancar trigo pensando que é joio. O joio de qual Jesus fala nessa parábola é uma erva terrível chamada tecnicamente de Lolium temulentum. Esta erva é uma praga relativamente comum em lavouras de trigo. Em seus primeiros estágios, enquanto ainda está em folhas, ela se assemelha muito ao trigo, tornando inviável arrancá-la do meio do trigo.
Mas as semelhanças param por aí. Veja que interessante, o joio pode ser hospedeiro de um fungo que produz toxinas venenosas que podem causar efeitos gravíssimos se consumido por animais e humanos. Portanto, enquanto o trigo é a base dos mais variados alimentos, o joio é uma erva daninha. No dia da colheita, nenhum ceifeiro comete o erro de colher joio em lugar de trigo. O que Jesus quis mostrar com essa parábola? Para aquele povo que estava lá, e claro, hoje para a gente. Como eu disse, existe pelo menos 3 tipos de pessoas que vão à igreja hoje. O mal está sendo semeado no meio da obra. A obra de Deus, ela não para. Na verdade, ela não pode parar. E ela não vai parar. Mas o inimigo, sempre astuto, ele semeia pessoas no meio das igrejas, no meio do povo de Deus, pessoas que aos olhos nossos, humanos, parecem serem boas pessoas. Parecem ter algum tipo de conteúdo que pode acrescentar alguma coisa nas nossas vidas. Então, por isso que Jesus falou, olha, deixa os dois crescerem juntos. Na época da colheita, aí sim vai haver uma separação. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui, mostrando para aquele povo? Que no meio da sua igreja, daquela época, dos seus seguidores, vou colocar assim, daquela época, e dos seus seguidores hoje, existem pessoas que têm conteúdo espiritual e existem pessoas que não têm conteúdo nenhum espiritual. Ele está na igreja, ou ele vai para a igreja, porque talvez ele não tenha outra coisa para fazer, ou porque talvez ele tenha uma namorada, um namorado, ou ele quer resolver um problema, ou ele quer ficar ali sentado vendo o que vai acontecer com essa igreja. Eu não vou aqui entrar nem em detalhes, por exemplo, existem por aí os chamados satanistas, eles visitam igrejas, eles se infiltram em igrejas, eles já destruíram aí alguns ministérios e tal, enfim, eu não vou nem falar sobre isso, porque existe e eles estão por aí. Agora é óbvio, a gente não dá muita trela para isso, porque a gente sabe que aonde Deus está, o mal sai. Então, se houver uma pessoa enrustida no meio da casa do Senhor, tal, com o tempo, ouvindo a palavra vai tocar no coração dele. Hoje em dia, no politicamente correto, você não pode até falar muito contra homossexualismo, porque agora, politicamente correto, você não pode falar. Mas, meu irmão, como aqui é um lugar de culto, e aqui a gente prega a palavra, e a palavra é contra o homossexualismo, Deus é contra esse tipo de pecado. Teve vezes aqui na igreja, no passado, que eu sabia que tinha uma pessoa aqui que tinha tendências homossexuais. E em nenhum momento, para manter essa pessoa na igreja, eu abrandei, ao contrário, eu preguei a palavra, mostrei Romanos capítulo 1. O que a Bíblia fala em Romanos capítulo 1, o que a Bíblia fala no livro de Êxodo, Números, Deuteronômio, sobre esse tipo de relacionamento. A Bíblia fala sobre isso, ensina. E eu via que algumas vezes ele se sentia incomodado. Mas ele ouviu uma palavra que poderia trazer para ele mudança. Poderia impactá-lo e ele fala assim, não, realmente eu estou vivendo uma vida errada, eu não quero viver essa vida. Eu quero viver uma vida correta diante de Deus. Deus me fez homem, por exemplo, ou no caso da mulher, Deus me fez mulher. Então eu tenho que me relacionar com o homem, no caso da mulher, e o homem com uma mulher. Ou seja, eu posso viver isso, Deus me fez para viver isso. Só que as pessoas que ouvem isso, e estão no meio das igrejas, ou às vezes até pela internet assistindo, essas pessoas, elas vão cair naquelas que Jesus falou da época de Isaías, da sua época e da época de Paulo. Eles têm ouvidos, mas eles não ouvem. Eles têm olhos, mas eles não veem que eles estão num caminho, e esse caminho está levando eles para longe de Deus, para a perdição eterna, mas eles não enxergam isso. Por que eles não conseguem enxergar? Porque no momento da ministração da palavra, de lançar a semente do Evangelho, porque agora aqui, eu estou lançando uma semente no teu coração, amém? Se você for uma pessoa que tem uma boa terra, uma boa mente, essa semente vai cair no teu coração, ela vai germinar e você vai dar frutos. Haverão mudanças na tua vida.
Do joio e do trigo, a diferença? Um carrega em si a vida e o outro carrega em si a morte. Algumas questões para a gente entender aqui, coisas desta parábola de Jesus, hoje para a gente no século 21. Quem somos nós dentro da igreja? Somos joio ou somos trigo? Nós estamos acrescentando ou a gente é como daqueles, existem algumas pessoas, aqui não, graças a Deus, mas nas outras igrejas tem gente que é fofoqueira, vive falando mal dos outros. Sabe aquela pessoa que chega perto de você, ela tem sempre uma história para contar de alguém. Você viu fulano, você viu Beltrano? Aqui a gente não tem gente assim. Só nas outras igrejas, né? Esse tipo de pessoa para mim não tem conteúdo nenhum. Porque se ele tivesse entendido a palavra e o valor que tem o reino dos céus, ele não ficava gastando tempo falando mal dos outros. Ao contrário, ele orava pelos outros e ajudava esse outro a encontrar o caminho como ele encontrou. Se é que ele encontrou o caminho. Eu não estou aqui para ficar discutindo sobre política, sobre futebol e sobre religião. Já disseram uma máxima que política, futebol e religião você não se discute. E realmente, porque se você for discutir, o time do outro vai ser sempre melhor que o teu, vai ter sempre mais títulos que o teu, a religião do outro vai ser sempre melhor que a sua, e a política você tem o seu candidato, o outro tem o seu candidato, e vive-se essa briga hoje de esquerda, direita, de centro, e a gente sabe que está todo mundo perdido, e existe ainda corrupção, existe ainda desvios, e aproveitar a pandemia para a coisa piorar, enfim, nós não estamos aqui para discutir isso, mas nós precisamos ter uma opinião formada dentro dos nossos corações. Primeiro aqui que eu já disse, por exemplo, nós estamos no meio de uma crise. Qualquer cristão que lê Bíblia, que tem conteúdo, o que ele fala no meio da crise? Eu não estou em crise, eu estou em Cristo, Cristo sustenta a minha vida. Se nós entendermos quem somos nós dentro da igreja do Senhor, e eu disse no começo e pergunto, tem conteúdo dentro da gente? Que tipo de conteúdo tem dentro de nós? Segundo, quem conhece a Jesus, e o seu reino, não se deixa enganar. Ele ouve a palavra de Cristo, ele ouve o evangelho de Jesus, e esse evangelho toca no coração, muda a vida, faz com que essa pessoa viva uma nova vida. Mesmo sendo tentado a se afastar de Deus, mesmo sendo tentado pelas decepções da vida, por aquilo que falam e tal, e eu já conheci pessoas que se afastaram da igreja, porque disseram assim, falaram mal de mim, também, né, você é tonto, você vai numa balada, enche a cara, tira foto e posta, todo mundo vai falar mesmo. Ou você queria que falasse o que de você? Nossa, que bonito esse irmão, né, está lá evangelizando e bebendo no meio da balada. Vai falar o quê? Você está dando pano para manga? Já que você quer fazer coisa errada, faz e não posta para os outros. Agora, por que acontece essas coisas? Porque essas pessoas, infelizmente, não conseguem enxergar. Não conseguem entender o valor do reino dos céus. Quando os discípulos se aproximaram, eu vou repetir esse texto aqui para ficar gravado no teu coração. Mateus capítulo 13, versículo 10. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram, por que o senhor fala ao povo de parábolas? Aí Jesus respondeu, a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. E eu espero, irmãos, em nome de Jesus, que todos vocês que estão aqui e todos os que estão assistindo a gente agora estejam enquadrados dentro dessa primeira parte do texto. A vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Que você esteja enquadrado dentro disso. E Jesus ainda disse, quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Por quê? Porque o coração desse povo se tornou insensível. Quando eles ouvem a palavra, eles ouvem de má vontade, com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Aí Jesus disse, se isso não acontecesse na igreja, na hora que a boa semente do semeador está sendo lançada, se encontrar um bom terreno, ou se encontrasse, o que aconteceria? A pessoa veria com os olhos, ela ouviria com os ouvidos, ela entenderia com o coração, ela se converteria, Jesus fala no final, e eu curaria.
Porque a gente se reúne num culto, Deus está com a gente aqui, Cristo está conosco aqui. Qual é o desejo de Cristo quando a gente entra aqui? Que eu e você saiamos daqui curados, libertos, transformados por sua palavra, cheios do seu Espírito em nós, para que quando a gente fosse viver ou vá viver lá fora, as pessoas consigam enxergar alguma coisa, algum conteúdo dentro de nós. E não é a nossa religião, ao contrário, é a vida de Cristo que está em nós. Em todos os cultos Deus está presente. O problema é que tem gente que do jeito que entra no culto, ele sai. E o tempo vai passando. Irmãos, em nome de Jesus, coloca uma coisa no teu coração. A gente já deveria ter entendido há tempos. Faz tempo que nós, como cristãos, deveríamos ter entendido. Guarde isso no teu coração. Qual o valor da vida eterna para você? O que vale a vida eterna para você? Ah, pastor, a vida eterna é legal, tal, mas poxa, até eu morrer e ir para o céu. Irmão, isso pode acontecer a qualquer momento. Ah, pastor, mas é que eu tenho tanta coisa aqui na terra para fazer, para viver. Sim, mas e a tua vida eterna? Tem valor para você? Você valoriza isso? Como eu valorizo isso? Se você tem conteúdo, sabe o que você faz toda manhã quando você desperta? Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado porque eu despertei. Eu tenho lugar para ir trabalhar, eu tenho pessoas para conversar, para me relacionar, eu estou com saúde. Se eu despertei, é porque o Senhor me deu uma oportunidade de viver mais um dia de bênçãos, para marcar esta geração. Porque se você não despertou, se você morreu, se você estiver firme, você vai estar na presença do Senhor. Então qual é o valor da vida eterna? Qual é o valor do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por mim e por você? Você já parou para pensar nisso? Que valor que tem o sacrifício de Cristo por mim? Se os cristãos entendessem o sacrifício de Cristo, eu falei sobre isso no Átrio umas 2 semanas, lá não teria ninguém se recuperando, porque a maioria dos que estão se recuperando são ex-crentes, ex-cristãos, que um dia se decepcionaram com alguma coisa, ou caíram na lábia do maligno e acabaram se afastando de Deus. Mas se tivesse tido uma experiência profunda com Deus, se tivesse entendido que Cristo pagou com sangue próprio, com o próprio sangue derramado na cruz do Calvário, Ele pagou o preço pela minha vida, pela tua vida e por toda a humanidade. Ele pagou o preço. O diabo queria dominar a gente, o diabo queria levar-nos à escravidão eterna. Aí Jesus vem e paga o preço com o seu sacrifício por mim e por você, e nos resgata daquele lugar de escravidão, nos liberta, perdoa os nossos pecados, nos purifica e ainda escreve o nosso nome no livro da vida. Só quem tem conteúdo para entender isso e viver isso todo dia. Meu irmão, o inimigo sempre vai tentar destruir a minha vida e a tua. Sempre. Enquanto você existir nessa terra, o diabo vai sempre estar te rodeando. O diabo vai estar sempre tentando lançar, não sei se você já leu isso na Bíblia, mas se você não leu, procure ler. Paulo ensinou sobre isso. Dardos inflamados do maligno. Já ouviram falar sobre isso? Amém? O que é dardo inflamado do maligno? Você está ali sentado, assistindo uma coisa, fazendo alguma coisa, trabalhando, o diabo está de longe tentando jogar um dardozinho assim, para acertar você, principalmente a sua mente. Um dardo que diz assim no teu coração: escuta, você não vai conseguir esse trabalho, você nunca vai conseguir ser feliz, você nunca vai conseguir ir para frente, você vai ficar escravo dessa doença pro resto da tua vida. E se você tem conteúdo, você rebate. Aliás, você se protege, como Paulo falou. Aquela armadura, espiritual, o escudo da fé. Ele lança um dardo, você põe o escudo da fé na frente. Não, a palavra de Deus diz que Ele está comigo. Ele cuida de mim. Não vai ser crise que vai destruir a minha vida. Não vai ser crise que vai acabar com a minha vida. Meu irmão, não sei se você já parou para pensar que nós somos privilegiados porque a gente entende o Evangelho, que Cristo revelou, eu e você entendemos, é por isso que a gente está aqui nessa manhã. E por último, talvez você não tenha entendido nem pensado sobre isso, mas nessas ministrações, quem sabe você venha a pensar, nada nesse mundo se compara ao reino dos céus. Nada nesse mundo se compara ao reino dos céus. Eu dizia ontem a alguns irmãos, encerro falando sobre isso, uma vez assisti um filme, e o cara nesse filme,
até meio que violento, né? Antigo e tal. E os caras eram assaltantes de banco, eles roubavam, eram cruéis, enfim. E eles eram, acho que quatro ou cinco, eu me lembro de 4. E tudo atores bons, de renome. E dos 4, 3 eram casados, tinham família, filhos, eram casados. E o chefe, ele não tinha família, nem namorada. O negócio dele era organizar os crimes e ele cuidava dos caras. Às vezes a mulher de um ligava para ele e falava assim: escuta, você precisa falar com o cara, porque o cara está se envolvendo com outra mulher, ele está me deixando na mão com os filhos. Ele ia lá, dava uma dura. Até que um dia ele se envolve com uma moça. E ele se envolve com uma moça e no meio do filme, no meio para o final, ela diz para ele assim: escuta, você nunca pensou em ter família, em ter uma casa, em ter um bom carro e tal? Ele falou: sinceramente não. Que na minha cabeça é o seguinte: eu tenho isso aqui, essa malinha aqui, ó. Eu só tenho isso. Por quê? Porque quando eu precisar fugir, eu só vou levar isso aqui. Eu não estou preso a nada. Nem família, nem a bens, nem nada. Tem aqui, ó, passaporte, dinheiro, e eu vou para onde eu quero. Fazendo uma comparação ignorante, tola sobre isso, se nós entendêssemos o valor do reino dos céus que Cristo quis nos ensinar, a gente não ficava perdendo tempo com as coisas dessa terra, brigando por causa de coisa dessa terra. Pastor, mas eu não posso ter um bom carro, eu não posso ter uma boa casa. Lógico que pode, aliás, Deus quer que você tenha. Só que Jesus também disse que haveria um tempo em que as pessoas elas iam ficar divididas entre Mamon, o Deus chamado dinheiro, e Deus, o Deus vivo e poderoso. Está chegando esse tempo que as pessoas amam mais as coisas do que o próprio Deus vivo. E coisas são coisas. Eu tenho, mas amanhã eu já não vou ter mais. Esses dias eu vi um vídeo, achei um barato. Uma mulher falando num cortejo fúnebre, ela disse: veja se vocês enxergam um caminhão de mudança aí. Porque ninguém leva embora nada dessa vida para outra. Mas ainda assim a gente vive uma geração que se mata por isso. Que mata os pais, os parentes, por causa de bens. De gente que não tem conteúdo. Porque se tivesse conteúdo, ele marcaria a geração que ele vive. Ele abençoaria pessoas. Eu não estou falando só do cristianismo, não. Eu estou falando de gente que tem conhecimento, como a gente já estudou aqui, no começo do mês. O cemitério é o lugar mais rico do mundo. Porque no cemitério está cheio de livros que não foram escritos, sonhos que não foram realizados, vidas que não foram vividas. Porque as pessoas se preocuparam mais com as coisas dessa terra do que as coisas de Deus. Enfim, eu encerro dizendo, ou citando novamente a palavra de Jesus. Mateus 13,16, ele disse: felizes são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem. Você tem visto o que Deus tem feito por você? Você tem dado ouvidos à palavra de Deus? Perguntas que a gente deve se fazer. Aí nesse final você olha para dentro de si e pensa assim: como está a minha mente? A Bíblia fala de chama, na verdade, de coração. Como está o meu coração hoje? A minha mente hoje? Ela é renovada? Ela é fácil de ser enganada, iludida? O que eu ouço de um e de outro, ela afeta a minha mente? Ela leva eu a ficar preocupado, triste, a desistir, a me suicidar ou pensar em suicídio? Como está a minha mente hoje? O grande sábio Salomão, em Provérbios 4:23, ele escreveu: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E eu cito Mateus 13:43 de novo, o finalzinho do texto. Jesus disse: aquele que tem ouvidos, ouça. Existem pessoas, meus irmãos, que poderiam ser uma grande bênção, ser trigo, ter conteúdo, mas no meio da igreja hoje, infelizmente, tem muito joio. Eles falam assim: pô, pastor, por que a gente tem que suportar essas tranqueiras que tem na igreja, essas curvas de rio, essas pessoas sem sabor? A gente tem que suportar, a gente tem que dar oportunidade até o fim da vida. Quem sabe no fim da vida a pessoa muda.
Não sou eu que vou fazer a separação. Quem vai fazer a separação são os anjos do Senhor. Só que eles vão vir assim, ó, já sabe quem tem conteúdo e sabe quem não tem conteúdo. Amém? Por isso que Jesus falou, eu peço a você ficar em pé. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Jesus disse assim: vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra. Pela terceira vez, vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Numa outra comparação, 14, Jesus diz assim: vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Pela terceira vez, vocês, eu e você, somos a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. 15 ou 16, desculpe, Jesus fecha dizendo o seguinte: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Para quê? Para que vejam as suas boas obras, o seu conteúdo, e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então eu encerro dizendo, escuta, temos conteúdo? Se a gente não tem, está na hora de a gente ter. Está na hora da gente crescer. Está na hora da gente continuar pregando o Evangelho vivo que transforma vidas. E você pode ter certeza que no crescimento da nossa igreja que haverá nesse lugar aqui, quem sabe até no outro lugar maior, que eu creio que ainda Deus vai nos dar um lugar muito grande, né? Eu creio. Pode ter certeza que vão aparecer muitas pessoas que serão como joio. O inimigo até vai semear. Mas a gente vai estar de coração aberto, braços estendidos para ajudar, para orar. E tem gente que vai ser ajudada, que vai receber oração e depois vai sair pela porta dos fundos, mal agradecido, ainda falando mal da gente. Mas não importa. Importa que nós somos trigo, nós temos conteúdo, nós estamos praticando a palavra de Deus. Nós estamos dando sabor na vida das pessoas, nós estamos iluminando a vida das pessoas. Amém, irmãos? Feche os teus olhos por um instante, eu quero orar com você.